Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vocês querem ouvir eu pregar ainda depois desse louvor tão maravilhoso? Deus já falou aqui hoje, né, irmãos? Mas Deus quer falar mais com você hoje. Deus quer falar através da sua palavra. Queridos, é tão bom servir a Deus. É tão bom você buscar a Deus. Quem já teve experiência com Deus? Quem já teve experiência profunda com Ele, de conversar com Ele, de sentir Ele? Queridos, quero falar de um personagem da Bíblia, por nome de Davi. Davi escreveu Salmo 27, e eu gostaria até que colocasse aqui, Salmo 27, de 1 a 4, por gentileza. Vamos meditar nesse Salmo. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E cada louvor dessa noite falou ao meu coração. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Queridos, nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos aprofundar mais em Deus. Os dias são maus. Os dias são terríveis, mas Deus está conosco, Deus está com você, Deus está comigo. Amém? Vamos ler Salmo 27. Conseguiu colocar aí, irmão? Então vamos ler aqui na Bíblia. Diz assim: o anelo pela presença de Deus, tema maravilhoso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor, Ele é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E salmista Davi ainda diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. O que ele busca? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Querido, é tão bom quando você chega na casa do Senhor e alimenta da palavra dele. Você chega aqui cheio de fome, com sede. E quando você sai daqui, você sai saciado, você sai alimentado, você sai aliviado. Parece que aquela carga que você trouxe para dentro, quando você sai daqui, ela sai leve. Porque o jugo, porque o fardo do Senhor é leve para a sua vida. Querido Davi, ele foi um homem guerreiro, um homem estratégico, um homem que Deus usava. Em todas as suas batalhas ele vencia, por quê? Porque ele tinha uma relação íntima com Deus. Davi, ele não perdia as suas batalhas porque ele tinha um general que estava à frente dele, que dava todas as direções para ele, que mostrava aonde estava o inimigo. Deus dava toda a estratégia para Davi, para vencer as batalhas. Será que você já percebeu que Deus, Ele está te dando ferramentas para você vencer batalhas, só que às vezes você está desapercebido? Muitas vezes você fica questionando a Deus: Senhor, por que eu não venci isso na minha vida?
Porque você não soube usar a ferramenta que Deus te deu. Que ferramenta? Nós vamos falar aqui alguns pontos que você precisa entender, que são essenciais para a sua vida. São coisas que vai te ajudar a se aproximar de Deus, a fazer você tenha uma conexão mais profunda com Deus. Queridos, Deus, Ele está nos observando a cada momento na nossa vida. E Ele sabe que se nós confiarmos nele, Ele vai fazer com que as nossas guerras sejam vitoriosas. E dentro desse texto que nós lemos, dentro dessa declaração do salmista Davi, uma coisa peço ao Senhor, a expressão uma coisa que indica prioridade. Obviamente havia algo que se destacava das demais coisas para Davi. Ele, como rei, ele podia ter praticamente o que ele quisesse, além do fato de que também tinha crédito com Deus. Coisa maravilhosa é você ter crédito com Deus. Tudo que você pedir a Ele, Ele vai te dar. E Davi tinha crédito com Deus. E a prioridade de Davi era buscar a Deus. Nós temos que ter esta prioridade em nossa vida, de buscar a presença de Deus. E Davi tinha essa prioridade, Davi tinha essa preocupação. Agora pense comigo, você pode ter quase tudo que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. E essa coisa precisaria ser bem importante para escolhê-la, em detrimento das demais, não é verdade? Quando Davi fala desta uma coisa, quando Jesus fala a Marta sobre essa uma coisa, e quando Paulo fala que tudo que era lucro se tornou em perda diante desta uma coisa, estão todos falando de uma só coisa. Que coisa é essa? Da presença de Deus. Você precisa buscar essa coisa. E o segundo ponto, a petição, a frase, uma coisa peço ao Senhor, indica a presença de uma petição. Depois de definida a prioridade, o salmista ele segue falando que pediu isso ao Senhor. As nossas orações, elas refletem as nossas prioridades também. Quais são as prioridades que você está colocando nas suas orações? Você precisa colocar prioridades em suas orações. Jesus disse em João capítulo 15, 5: sem mim nada podeis fazer. Precisamos dele em tudo e para tudo. Até para viver aquilo que o Pai planejou para nós, precisamos da sua graça, dos seus recursos e da sua liderança e intervenção. Você tem que ter Jesus como seu líder. Você tem que ter Jesus como seu pai, como seu mentor. Você precisa dele para te orientar. Você não pode andar sozinho, sem direção. Portanto, devemos ir à fonte a fim de poder desfrutar dessa bendita uma coisa. O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos aqui é sobre a busca. Ao mesmo tempo que Davi orava a Deus por isso, ele também estava determinado a buscar esta uma coisa. A expressão, e a buscarei, aponta para tal.
Isto remete ao entendimento de que há duas partes envolvidas nessa história. A primeira parte é a parte de Deus, e a segunda é a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte, Deus já faz a dele, agora nós precisamos fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? A nossa parte é buscar a Ele. Devemos pedir a ajuda dele, sem achar que isso nos isenta da nossa responsabilidade de buscar. Assim como a oração, a busca em si também é uma ferramenta de aproximação de Deus. Quanto tempo você tira para orar? Como está o seu relacionamento com Deus? Você fala com Ele todos os dias? Como está o seu nível de intimidade com Ele? Você sente Ele todos os dias? Você conversa com Ele como você conversa com o seu amigo? Queridos, eu criei o hábito de levantar todos os dias às 3 da manhã, eu coloco para despertar. E é uma experiência maravilhosa de você estar falando com Deus, de você estar relacionando com Ele. Se você não consegue levantar essa hora, levanta a hora que você ora a hora que você consegue. Não importa, importa que você tire um momento com Ele. Deus é Deus de todo o tempo. E Ele só precisa que você tenha um pouco do tempo que Ele te deu para falar com você e você falar com Ele. Só que muitas vezes nós não damos prioridade a Ele. E porque não damos prioridade a Ele, nós muitas vezes caminhamos por caminhos tortuosos. Muitas vezes vamos seguindo conselhos que não pertencem a Ele. Por quê? Porque nós não estamos indo na direção certa. Mas a partir do momento que você começar a ter uma conexão com Deus, Ele vai orientar você a andar pelo seu caminho. Ele vai te orientar a fazer as coisas certas. Se muitas vezes você está fazendo as coisas e não está dando certo, saiba que você precisa parar e pensar: ei, o que está acontecendo? Eu preciso falar com Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Sem Ele eu não posso fazer nada. Foi Ele mesmo que disse. Nós devemos pedir a ajuda dEle. Quando disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, 8. Essa busca, queridos, ela é uma decisão e também uma atitude do coração. Quando eu decido, eu busco. Quando eu tomo essa decisão na minha vida de buscar a Deus, eu priorizo Ele. Independente daquilo que eu tenho que fazer, eu priorizo Ele. Nem que eu tenha que perder algumas horas de sono, mas eu priorizo Ele. Porque Ele é mais importante na minha vida. Queridos, às vezes eu fico pensando, eu tenho aqui o meu sogro, tem mais de 80 anos. O que é 88 anos em relação à eternidade que vamos passar? E esse tempo que nós passamos aqui na terra, nós temos que aproveitar ao máximo para agradar a Ele. E muitas vezes nós queremos agradar a nós mesmos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quarto ponto aqui, eu quero falar sobre morada. A frase que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É uma alegria, é uma satisfação quando eu venho para a casa do Senhor. Sabe quando você passa dias que você às vezes não consegue congregar, você não consegue cultuar o Senhor, celebrar a Ele. Você sente que faltou algo na sua vida. Faltou
algo faltou algo para preencher dentro do seu coração. Essa presença, essa satisfação de estar na casa dele, de louvar a ele. E é um privilégio nós estarmos aqui hoje, porque muitas pessoas gostariam de ter um templo para servir ao Senhor, de adorar a ele. Vocês viram aí no vídeo do pastor lá da Venezuela. E Deus está fazendo milagres, Deus está transformando. Anelo de Davi pela casa do Senhor, como já vimos, não é porque houvesse lá algum tipo de atrativo, senão a presença de Deus. Nessa época, a presença divina, ela estava reclusa ao ambiente do templo, ou associada à arca. Quando a arca da aliança voltou a Israel, ela foi colocada no tabernáculo de Davi, e ela representava o quê? A presença do Senhor. Observa aqui essa declaração de Davi: eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Salmo 26. O que atraía o servo do Senhor, querido, era a própria presença divina. A glória que ali se manifestava. Lembre-se de que o Senhor, Ele não deseja apenas que nós o busquemos. Ele deseja que nós queiramos buscá-lo. Esse anseio do homem, segundo o coração de Deus, é que validava a sua busca. E também o que irá validar a nossa. E o quinto ponto, contemplação. A expressão para contemplar a beleza do Senhor indica o propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Não se trata apenas de contemplar o que é belo. No caso, os atributos divinos. Trata-se de deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Este capítulo fala a respeito da fascinação pela presença do Senhor. Você tem que chegar neste lugar fascinado pela presença de Deus. E o que levava o apóstolo Paulo a declarar: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8, era a sua fascinação pela pessoa de Cristo. O que era essa grandeza, essa coisa tão superior e sublime, diante da qual o resto perdia a importância? Era um lugar, uma dimensão espiritual de fascinação, onde ele havia entrado. E o sexto e último ponto, meditação. A frase, e meditar no seu templo, revela um segundo propósito, além da contemplação, pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. A palavra traduzida por meditar, o original hebraico é bakar, de acordo com o léxico de Strong, que significa buscar, perguntar, considerar e refletir. Se olharmos o contexto mais abrangente das traduções dessa palavra, podemos entender um pouco mais a abrangência do seu significado. Queridos, para concluir, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Salmos 37:7 diz assim: os anjos do Senhor, Ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aqueles que temem a Deus. O que Ele faz, aqueles que temem a Deus? Eles têm a Deus como prioridade. Eles têm a petição pela presença de Deus. Eles buscam a Deus continuamente. Eles têm prazer de estar na sua casa. Eles contemplam.
a sua beleza. Ei, eu gostaria de que essa palavra que eu trouxe nessa noite, essa palavra de encorajamento, talvez você, há muito tempo, você não tem despertado essa chama no seu coração de buscar a presença de Deus continuamente. Talvez você tenha começado e terminado, você começa a orar, mas passa semanas, você desanima, alguma coisa está te travando, alguma coisa está impedindo de você orar ao Senhor, de você buscar a Ele. Eu não sei, mas Deus sabe. E nessa noite, Deus quer tirar essa trava, Deus quer tirar esse bloqueio que estiver na sua vida, porque você tem que se sentir alegre de buscar a presença dEle. O salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você chega aqui, você tem que chegar alegre. Quando você está na sua casa, você tem que se sentir alegre, porque a sua casa é casa do Senhor. Se vocês têm dificuldade de orar, eu gostaria de orar, mas eu não consigo. Eu gostaria de aprender a orar, mas eu não consigo. Eu gostaria de buscar ao Senhor, mas eu não consigo. E eu quero que ore para que Deus venha me despertar nessa noite. E eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você, para que Deus possa te despertar nessa noite, para que Deus possa te dar um encorajamento. E quando você chegar em casa, você vai dobrar o seu joelho e vai falar assim: Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu amigo, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor é o meu paizinho. Feche seus olhos agora. Se você sentir a liberdade, coloque seus pés sobre os pés. Se você sentir liberdade, eu quero orar por você, pode vir aqui à frente. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, ó Pai, todo bloqueio que houver, meu Deus, neste coração, nessa mente, que às vezes, ó Pai, tem impedido o Senhor de buscar a Ti, Pai, talvez, pode chegar mais, irmão, como é que se chama? Buscarei que os meus pés estejam em Tua casa para sempre. Senhor, meu Deus, fortalece a vida do Teu filho, ó Pai. Deus, ó Pai, desperta no coração dele, ó Pai, esta chama, meu Deus, para buscar, meu Deus, a Tua presença, Pai. Meu Deus, assim, ó Pai, na vida dele, ó Pai, e na vida da Tua igreja, Senhor. Meu Deus, desperta, Espírito Santo. Tira agora, meu Pai, todo bloqueio, Senhor. Tira agora, meu Pai, toda distração. Tira agora, meu Deus, todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que estiver impedindo, ó Pai, dele buscar a Tua face, Pai. Ó Deus, Senhor Deus, ó Pai, Jesus, coloca alegria neste coração, Pai. Meu Deus, coloca alegria neste coração, Pai. Enche ele agora com a Tua graça, Pai. Deus, renova, Senhor, a vida dos Teus filhos agora, meu Pai. Renova, Senhor Deus. Ó Pai, desperta a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Jesus. Desperta, meu Pai. Desperta, Jesus. Desperta, Senhor. Desperta, papai. Ó Espírito Santo. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Lamastro yande canta labaxá. Laxo yande canta labanamaxá. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Sim, meu Deus, desperta, Pai. Oh Deus, desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Pai. Sim, Deus. Sim, meu Pai. Sim, meu Pai. Oh Deus. Sim, Jesus. Oh Pai, fortalece, meu Deus. Sim, Jesus. Oh, Rabane canta labaxai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Sim, meu Deus. Pai eterno. Aleluia. Senhor, meu Deus.
Eu quero fazer mais uma oração aqui. Eu não sei, talvez você chegou aqui desanimado, triste. Talvez você quer sair daqui renovado hoje. Talvez você não fez ainda um compromisso com Jesus. Talvez ainda você não fez aliança com Deus nessa noite. E eu gostaria de chamar você para fazer essa oração pela sua vida. Se você sentiu que a palavra do Senhor falou com você nessa noite, levanta uma das suas mãos, nós vamos orar por você.